programa de hoje vamos falar sobre doença de Chagas, uma doença silenciosa e com um alto índice na nossa região. E o nosso convidado de hoje é o cardiologista Dr. Fábio Miranda, do Instituto de Cardiologia de Janaúba. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo ao programa Bem Viver. Muito obrigado, bom dia a vocês também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas aqui em Janaúba têm questionado, sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas é muito comum ainda. Aqui na nossa região, na verdade, a gente vive numa região que é uma região que nós chamamos de região endêmica da doença de Chagas. Ou seja, das regiões todas do Brasil, compreendendo do norte de Minas até o sertão do Nordeste, toda a região toda do sertão, é uma doença que realmente ainda é muito prevalente. A gente não tem, na verdade, estimativas muito precisas disso, porque a gente tem poucos trabalhos que foram feitos no sentido de tentar definir aí essa incidência, e isso é muito variável. Alguns trabalhos que foram feitos em Montes Claros recentemente mostraram que a incidência está girando mais ou menos em torno de entre 1% e 6% da população geral. A gente que lida com a doença no dia a dia, a gente sabe que essa incidência ela pode ser muito maior, né? Existem cidades aí da nossa região, não só daqui da região de Janaúba, mas na região norte como um todo, em que cerca de metade da população tem a doença de Chagas. A gente sabe que famílias já foram, inclusive, dizimadas pela doença e ainda é uma doença de muita prevalência. Mas, obviamente, o diagnóstico ele é ainda muito pouco realizado. A gente sabe que, pelas estatísticas das pessoas que procuram atendimento médico buscando um diagnóstico de doença de Chagas, a gente, para cada pessoa que a gente atende, pelo menos 10 a gente deixa de atender, justamente porque não procura auxílio médico, não procura avaliação médica, porque realmente nem desconfia que tem, já que existem formas da doença que não são sintomáticas. A pessoa fica assintomática durante um longo período e acaba procurando auxílio médico já numa fase muito mais avançada. Mas, respondendo a tua pergunta, com certeza a gente tem uma incidência muito grande ainda da doença aqui no norte. Quais são as formas que a doença se apresenta no organismo? A partir do momento que a pessoa adquire a doença, né, você tem duas formas principais de acordo com esse tempo de aquisição da doença. A forma aguda, né, que é logo quando a pessoa adquire a doença, e a forma crônica da doença. A forma aguda, hoje em dia, a incidência da forma aguda é muito baixa. A gente tem poucas notificações de pacientes com a forma aguda da doença, ou seja, muito poucas pessoas desenvolvem um quadro sugestivo de um quadro agudo de doença de Chagas, ou às vezes desenvolvem até sintomas frustros, sintomas pouco relacionados a um problema mais sério que normalmente não procuram um médico. Na verdade, a febre é um sintoma constitucional que muitas vezes é confundido até com quadros gripais, quadros virais, e acaba essa fase aguda deixando de ser diagnosticada. A partir da fase aguda, né, a pessoa pode ficar muitos anos sem desenvolver sintoma nenhum. Então a pessoa pode começar a adquirir a doença de Chagas e passar, por exemplo, 10, 20, 30, até 40 anos sem ter absolutamente sintoma nenhum. O parasita cai na circulação, o parasita é adquirido pela pessoa, vai para alguns órgãos que são normalmente o intestino, o esôfago e o coração, e passa a desenvolver sintomas relacionados a esses órgãos, principalmente no tubo digestivo, né? Você tem a forma que a pessoa vai acabar desenvolvendo o que a gente chama de megaesôfago ou megacolo, que é quando o intestino, o esôfago acabam se dilatando e perdendo a sua funcionalidade. Muitas dessas pessoas são diagnosticadas também numa fase muito tardia da doença, na qual o tratamento cirúrgico muitas vezes é necessário. E mesmo após o tratamento cirúrgico, você pode ainda ter a evolução da doença no trato digestivo também, tanto no esôfago quanto no intestino. E a forma cardíaca crônica também, que também pode surgir muito tardiamente, depois de 20, 30 anos, você, na verdade, acaba desenvolvendo 3 formas principais de acometimento do coração nessa doença.
Inicialmente você pode ter aquilo que a gente chama de bloqueio cardíaco, né? Bloqueio do sistema elétrico do coração, que na verdade não passa de um atraso na condução elétrica do sistema elétrico do coração, que na grande maioria das vezes é assintomático completamente. Muitas vezes essa pessoa é diagnosticada quando vai fazer, por exemplo, um concurso público ou quando vai fazer um risco cirúrgico e faz um eletrocardiograma, acaba diagnosticando esse bloqueio e muitas vezes vai procurar o médico a partir desse diagnóstico. O bloqueio é uma das primeiras manifestações cardíacas da doença e na grande maioria das vezes o bloqueio ele não é, como eu falei, não é sintomático e não é grave. Algumas formas de bloqueio podem avançar, podem evoluir e formar bloqueios em vários locais do sistema elétrico do coração. Esse tipo de bloqueio mais avançado pode começar a gerar algum tipo de sintoma, né? Como por exemplo, uma diminuição da quantidade de batimentos cardíacos, o enfraquecimento do coração e a pessoa passa a ter dispneia, cansaço, fadiga e às vezes até desmaio. Essa pessoa com certeza vai procurar um médico por causa desses sintomas e, no caso, seria diagnosticado um bloqueio mais avançado. Uma segunda forma de manifestação cardíaca da doença são as arritmias cardíacas, que também estão relacionadas ao problema da doença no sistema elétrico do coração. As arritmias cardíacas causadas pela doença de Chagas, elas podem ser sintomáticas, a pessoa pode ter sintomas de batimento, palpitação, bate-cum, como a maioria das pessoas costuma sentir, ou podem ser totalmente assintomáticas. Então você pode ter pessoas andando aí na rua, dirigindo seus carros, dirigindo caminhões, e que são portadoras da forma arrítmica maligna da doença, né, que é uma forma muito grave, e muitas vezes a primeira manifestação dessa doença é a morte súbita. Então isso pode realmente ser um problema de saúde pública muito importante, no qual os pacientes não são diagnosticados. E a terceira forma, talvez a mais grave da doença, é a insuficiência cardíaca. É quando o coração começa a crescer, né, devido ao quadro inflamatório, fibrótico do coração, o coração começa a funcionar mal, diminui sua função, enfraquecer, e essa pessoa com certeza também acaba procurando auxílio médico devido à quantidade de sintomas que ela apresenta. Mas, como eu falei, existem formas da própria doença que são totalmente assintomáticas e muitas vezes a pessoa acaba não sendo diagnosticada ou sendo diagnosticada numa fase muito mais tardia da doença, já com complicações importantes. Quem tem mais chance de desenvolver essa doença? O desenvolvimento da doença, ela passa pela quantidade de pessoas que ainda moram em regiões mais distantes, em regiões sem muito acesso à prevenção, né, e que moram em casas mais antigas na região, principalmente na zona rural, né. Então você tem casas de adobe, casas de pau a pique, né, que na verdade próximas também a construções, a galinheiros e próximas também a regiões mais de mata, e que podem desenvolver ou adquirir a forma aguda da doença. Você ainda tem muitas famílias que ainda moram nessas regiões. Na região urbana é muito difícil você ter o barbeiro nas casas, nas construções que a gente tem, mas também você pode ter a chance de desenvolver esse tipo de doença. O que nós observamos hoje é que, como eu falei no início, a forma aguda da doença ela é muito pouco prevalente ou muito pouco diagnosticada, mas a forma crônica, né, é muito prevalente e muitas vezes esse paciente acaba diagnosticando uma fase muito mais tardia da doença. O que nós costumamos orientar é que todas as pessoas que moram ou que moraram nessas regiões, independente de terem ou não parentes com a doença, possam fazer avaliação sorológica, avaliação com exame de sangue ou avaliação cardiológica com eletrocardiograma para tentar definir, tentar diagnosticar a doença. Se você tem, por exemplo, um parente de primeiro grau também, principalmente pai, mãe, irmão, moraram juntos nessas regiões, conhecem essas regiões e o barbeiro, também é necessário, é indicado você fazer o exame para poder tentar fazer o diagnóstico precoce da doença e poder tentar evitar qualquer tipo de complicação, né, Anabela? E ela pode ser transmitida? Olha, a transmissão, ela como eu falei, ela é transmitida principalmente pelo barbeiro, né? A transmissão feita pelo barbeiro é extremamente prevalente, né? A grande maioria das pessoas adquiriu, da forma crônica da doença, adquiriu a doença através do barbeiro. O barbeiro, na verdade, ele carrega o parasita no seu intestino e ao picar, ao
tem hábitos noturnos, né, e ao picar a pessoa, ela acaba durante a noite esfregando as fezes do barbeiro no local da picada, e muitas vezes passando essas fezes no olho ou em algum outro local, e esse parasita acaba entrando com muita facilidade na corrente sanguínea. Essa transmissão, então, a transmissão direta pelo vetor é a mais prevalente. Mas você tem outras formas de transmissão que são também interessantes. Por exemplo, a transmissão transplacentária, que a gente chama, né, da mãe para o neném, para o feto, né, através da placenta. A incidência é muito baixa, né, muito pouco prevalente, mas é descrita em regiões endêmicas que varia de 0,1% até 7% a chance de transmissão da mãe para o filho. Muito pouco prevalente, na verdade. E você tem uma outra forma de transmissão, que aí, nesse caso, pode ser transmitido em qualquer pessoa, em qualquer região, em locais até fora das áreas endêmicas, que é a transmissão alimentar, né? Recentemente, se não me engano, em 2005, teve uma repercussão, um caso em Santa Catarina, em que várias pessoas foram infectadas no mesmo dia por um caldo de cana, né? Então, a pessoa que estava fazendo esse caldo de cana, moeu a cana junto com o barbeiro. O parasita, mesmo com um inseto morto, pode sobreviver 2, 3 dias, né? E isso, na verdade, pode ser transmitido através da alimentação também. Não querendo, vamos dizer assim, alarmar muito, mas o açaí também, principalmente o açaí das regiões norte do Brasil, né, que é um alimento muito consumido na região norte do Brasil, se ele não for tratado também direitinho, você pode ter essa transmissão, já que você tem a incidência grande do barbeiro nessa região. Não o açaí industrializado, aqui pasteurizado, tudo isso é bastante seguro, vamos deixar claro isso. Mas o açaí in natura, né, que muitas vezes é moído na hora, a gente já viu isso acontecer, pode transmitir também o barbeiro pela forma alimentar. Então você pode ter ainda transmissão aguda também nesse caso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.